pergunta aqui, você sabe que a gente, né? Nós temos uma amizade ali muito forte. Tá pensando em financiar um imóvel? Hoje, há novas regras para quem sonha em ter a casa própria. E com as mudanças, os novos contratos trazem aí limites. Aí eu fico me perguntando, será que é para desanimar? Nós convidamos o advogado Marco Aurélio Alves de Oliveira para nos explicar o que mudou. Marco Aurélio, obrigado por ter atendido ao nosso pedido, viu? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, audiência. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, em novembro, nós tivemos aí já essas novas regras, né? Isso. O que mudou? Olha, Mônica, o que mudou foi que, principalmente no Minha Casa Minha Vida, que o percentual de financiamento, que antes era de 80% caiu para 70%. Então, as pessoas que tinham que dar a entrada de 30%, de 20%, perdão, agora aumentou um pouquinho mais, de 30%. Elas vão ter que se organizar melhor para levantar esse valor para poder dar de entrada. E também a questão de comprovação de renda, ficou um pouquinho mais complicado. E nós temos também aqui na região Sudeste e Sul uma particularidade assim que pegou todos de surpresa, que foi a questão da diminuição, que esse percentual nessas regiões são de 50%. Ou seja, o financiamento na região Sul e na região Sudeste é só de 50%? Só de 50%. Então, as pessoas que pretendem adquirir um imóvel, elas vão ter que juntar um pouquinho mais e dar uma entrada de até 50%. Quer fazer uma pergunta para o Dr. Marco Aurélio? Me manda aqui, 99897-1000, você que de repente deixou para 2025 justamente esse sonho de financiar o imóvel. Agora, aí a gente se pergunta, né? As regras estão recentes, o porquê disso, Dr. Marco Aurélio? Segundo foi passado, é uma reorganização do orçamento. Porque, segundo foi constado aí pelo governo, havia aí uma grande procura e assim começou a ter um desequilíbrio entre os fundos, né, os recursos que eram destinados e essa procura, né? Então começou a ficar desequilibrado esse orçamento e temeu-se que esse fundo que é destinado ao Minha Casa Minha Vida se esgotasse e não tivesse mais para ninguém, nem para quem atingisse essa faixa e nem para as outras pessoas. Para outras categorias, né? E aí a gente tem uma situação que pegou a grande maioria dos brasileiros que querem sair do aluguel, que querem ter a sua casa própria, doutor Marco Aurélio, e pegou-se ali qual faixa de ganho? Dá para a gente falar sobre isso? Olha, o que assim impactou mais foi os da faixa 3, né? Que o Minha Casa Minha Vida ela é dividida em 3 faixas. Sendo que a primeira é para a população mais carente, né, que tem ali uma renda em torno de R$ 2.400, a faixa 2, que é entre 2.400 e perto de 5.000, e essa faixa 3, que é acima dessa renda. Por quê? Porque eles entendem que essa faixa é uma faixa que tem mais poder aquisitivo, então eles podem, vamos dizer assim, arcar com essas consequências aí, né? E isso acabou impactando de forma negativa tanto a próprio mercado, né, do setor imobiliário, quanto a economia como um todo, né? Porque aí você tem imóveis parados e, além disso, outra questão também foi a limitação do valor do imóvel. Ficou em qual faixa? Antes era 350 mil para qualquer, sendo novos ou usados. Agora houve uma limitação para os imóveis usados, caindo para 270 mil. Isso sob a justificativa de que para fomentar a venda de imóveis novos. Então, assim, mas assim, acaba que vai impactar todos, né? Porque a política vale para os dois. Exato. O 270 mil para imóveis usados. E para novos? Para novos manteve os 350 mil. Os 350 mil. A gente vai ver aí ao longo do ano, então, digamos, uma queda na procura? Quer dizer, a gente pode ver essa situação? Eu acredito que sim, Mônica, porque essa população foi pega de surpresa, né? Porque essa organização aí para aquisição do imóvel, a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Aí você se programa, a pessoa se programa ali para dar essa entrada, às vezes faz algum tipo de empréstimo, financiamento, né? As próprias empresas que trabalham com esse programa fazem esse tipo de financiamento, mas aí acaba que foge
do padrão, foge do que eles estavam esperando e vai impactar. E se não for feita alguma adequação aí, vai ter uma queda vertiginosa de financiamentos e vendas, impactando tanto dos compradores quanto dos vendedores, né? Quer dizer, impacta toda essa cadeia, né? Impacta toda a cadeia. Uhum. E aí, o que o senhor acha que vai acontecer? Por exemplo, para quem está sonhando, eu tenho uma amiga que ontem conversou justamente sobre esse assunto. Ela queria muito comprar a casinha dela. Ela é autônoma. Então, aí já fica um pouco mais complicado também. Qual seria o caminho agora para essas pessoas? Que, de repente, falam assim, agora para mim não dá. Olha, existem outros programas das instituições financeiras, né, os outros bancos, que ainda podem reduzir esse percentual de entrada e aumentar a quantidade de parcelas, mas com um juro maior. Então, elas vão pagar mais caro pelo imóvel que elas pagariam menos no programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. E também tem a questão que eles são mais criteriosos com essa aprovação de crédito, né, comprovação de renda, o que o Minha Casa Minha Vida já não é tão criterioso rigoroso, né? Assim. Né? Uhum. Hoje, para financiar, antes dessa pergunta, quanto está a taxa de juros? Olha, a taxa de juros, no Minha Casa Minha Vida, é uma taxa de juros até boa. Ela chega, dependendo do caso, a 0,5%. Então, assim, ela é bem atrativa, por isso a grande procura né? Que levou a esse pré-colapso aí. Uhum. Então, ela tem uma taxa que no financiamento gira aí em torno de 2%, 2,5%, um pouquinho mais, dependendo da instituição e da modalidade que vai ser escolhida. Né? Doutor Marco Aurélio, quando alguém quer financiar uma casa, né, um apartamento, enfim, o que é preciso, o que é levado em conta? Né? Que tipo de documentos, que tipo de critérios? Cada programa tem um. Sim. O Minha Casa Minha Vida, em particular, ele pede que a pessoa não tenha outro imóvel, né, para ela poder fazer jus aí ao programa. Ela tem que comprovar uma renda familiar, né, dentro dos limites das faixas. E, assim, o que eles pedem também é que a pessoa não tenha nenhuma restrição nos órgãos de proteção ao crédito, né? Então, isso aí é preponderante, né? E também leva em consideração o imóvel também, que ela escolher, que seja um imóvel que tenha habites, que esteja de acordo, tudo certinho, né? Deixa eu trazer aqui perguntas para você. A Miriam de Uberaba. Há anos tenta financiar uma casa, não consegue, paga aluguel e não tem como pagar aluguel. As finanças não batem. Tem uma criança de 7 anos, nunca consegui. No caso dela, né, que tem uma situação um pouco delicada, ela pode procurar? Que tipo de órgão? A quem ela pode procurar, doutor Marco? Olha, em Uberaba existem programas habitacionais também que disponibilizam da faixa 1, faixa 2, que são imóveis um pouco mais humildes, né? Aqui em Uberlândia a gente tem também, a prefeitura faz esse cadastro, e tem os sorteios e tudo, e a pessoa adquire ali com uma taxa muito menor, respeitando alguns requisitos, que você não pode vender esse imóvel, tem que ficar com ele até ele quitar e um pouquinho mais, né? Você tem esse período de carência. Então, ela pode procurar em Uberaba a Secretaria de Habitação, né? E ver esses programas, porque sempre tem um programa lá que está criando muitos loteamentos. Em Uberaba está crescendo bastante, né? Rodrigo, vou te pedir só mais um minutinho e meio aí, porque eu tenho outras perguntas da Lindalva, que está lá no Roosevelt, Marco Aurélio. Comprou um apartamento e foi tentar fazer um financiamento para quitar o saldo devedor de R$132 mil. Alegaram que tem gastos com o cartão de crédito. O que fazer? Olha, é um pouquinho complicado, porque aí você vai atingir ali um comprometimento muito grande da renda, né? Então, eu acredito que o banco tenha levado em consideração isso, porque, como regra, não se pode comprometer mais de 30% da renda com empréstimos, financiamentos. Então, acredito que a instituição financeira deva ter negado por conta disso. Entendi. Porque a renda dela já estava deveras comprometida e impediu que eles tivessem uma segurança para fornecer esse crédito. A Lúcia trouxe uma pergunta muito interessante, vamos ver se você consegue nos ajudar aqui. As taxas são as mesmas para as inscrições da prefeitura e as mães solo para fazer o financiamento?
Olha, é uma pergunta interessante porque né? vai muito de programas, porque existem programas que são específicos para quilombolas, para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, aí eu acredito que essa da questão da mãe solo, ela vai entrar mais na questão assim da renda mesmo, né? Que ela tem uma despesa e tudo, então ela vai se enquadrar em algum programa social da prefeitura, por conta dessa situação dela. Então, eu acredito que ela vai ter sucesso, sim. Tomara, a gente torce aí, viu, Lúcia? Deixa eu agradecer aqui ao advogado Marco Aurélio Alves de Oliveira por ter vindo e explicado de maneira clara. E vamos ver o que vai acontecer em 2025, né, Marco Aurélio? Esperamos que melhore esse cenário aí para o mercado poder se aquecer novamente. Girar, né? Obrigada. Eu que agradeço, Seja Mônica. sempre bem-vindo e um bom fim de semana antecipado. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Viu?